Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Então, hoje nós falaremos sobre a autoridade da Escritura Sagrada. Vocês sabem que, para nós, os reformados, ou os crentes que se originaram lá na Reforma Protestante, tradição reformada, para nós, é só a Bíblia. É só a Bíblia. Na Igreja Católica, não é somente a Bíblia. É a tradição da Igreja, são as bulas papais e são as decisões dos concílios. Ou seja, tudo isso está no mesmo pé de igualdade da Escritura Sagrada na Igreja Católica. O que os reformadores disseram? A tradição da Igreja é falível, as encíclicas papais são falíveis e não podem ser colocados no mesmo nível de autoridade da Escritura Sagrada. A mesma coisa hoje. Os profetas, os falsos profetas hoje, eles profetizam, certo? Como se eles fossem veículos da revelação de Deus. Há 3 palavras que são muito importantes para a gente entender esse assunto. A primeira palavra é a palavra revelação. A segunda palavra é inspiração. E a terceira palavra é iluminação. O que é a revelação? Revelação é o ato de Deus se revelar e de comunicar para nós as suas ideias e os seus pensamentos. Isso é revelação. Então Deus revelou a sua vontade, os seus pensamentos, as suas ideias às pessoas que escreveram a Bíblia. Essas pessoas que escreveram a Bíblia receberam a revelação, mas receberam também a inspiração. E a inspiração significa que essas pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo para registrar de forma inerrante e de forma autoritativa os pensamentos e as ideias de Deus. Então nós temos a revelação de Deus, nós temos a inspiração de Deus, e hoje nós temos o quê? A iluminação. Nós não temos mais revelação, porque a revelação escrita está aqui. Nós não temos mais inspiração, porque a Bíblia, você não pode colocar anexo à Bíblia. Não tem mais revelação, por isso não tem mais inspiração. O que é que nós temos hoje? Iluminação. E o mesmo Espírito que revelou a Escritura, o mesmo Espírito que inspirou os autores para registrar aquilo que estava sendo revelado, é o mesmo Espírito que habita no seu coração, para que ao ler as Escrituras eu possa ter o quê? Conhecimento das Escrituras. Por favor, abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 2, só para a gente entender isso, depois nós vamos para o texto. 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar sobre o ensino do Espírito. Veja lá, versículo 12 em diante. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o quê? Gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Lê comigo 14, 15, 16. Vamos lá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja que há diferença entre o homem natural e o homem o quê?
espiritual. Todos os dois são pecadores. Só que o homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo. E porque ele tem o Espírito Santo, quando ele lê as Escrituras, ele discerne as Escrituras o quê? Espiritualmente. Você dá a Bíblia para um incrédulo só se o Espírito Santo agir. Mas geralmente, o que acontece? Sempre que um ímpio lê a Bíblia, é necessário um crente para ir lá explicar para ele. Lembra do eunuco que estava lendo lá o texto de Isaías capítulo 53? E ele não estava entendendo. Ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí, há a explicação bíblica. Tá certo? Então, guarde bem essas três palavras. Revelação, inspiração e iluminação. O que nós temos hoje não é mais revelação, não é mais inspiração. O que nós temos hoje é a iluminação do Espírito Santo. Ele, o mesmo Espírito que revelou, que inspirou, está em nós para que nós entendamos essa revelação escrita, inspirada por Deus. Agora, por que Deus deu uma revelação escrita? Justamente porque o texto, a verdade fica o quê? Registrada. Registrada. Você já pensou se a revelação de Deus fosse dada por tradição humana? Se Deus dissesse uma coisa para você aqui, você contasse para ela ali, lembra daquela brincadeira de escola? Quando chegar lá, já estava tudo deturpado. Certo? Então, o texto está aí. Por isso que Deus chama Moisés e diz, escreve, escreve, escreve. Deus diz para João lá em Apocalipse, escreve essas coisas. Escreve, porque está aqui o texto. Então, irmãos, a nossa fé se fundamenta justamente na autoridade das Escrituras Sagradas. Mas vamos lá para o texto que nós vamos expor nessa manhã. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler de 14 a 17. Depois nós vamos ler do 4, de 1 a 5. Primeira parte, nós vamos falar sobre o que é a Escritura Sagrada. O que é a Escritura Sagrada. Vamos ler juntos? 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você observar o início do capítulo 3, Paulo vai dizer assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias, que sobreverão tempos o quê? Difíceis. E a palavra aí, no grego, significa tempos demoníacos, tempos diabólicos. Você sabe que o diabo, por saber que o seu fim está chegando, diz a palavra de Deus que ele intensificará a sua obra. E como é que nós podemos sobreviver esses tempos difíceis? E aí Paulo vai responder para Timóteo, no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece na palavra. Permanece naquilo que você recebeu dos seus pais, dos seus avós. O verbo permanecer aqui é fincar estacas. É você se colocar de forma irremovível. Significa que nos tempos difíceis nós não podemos desviar da palavra nem para a direita nem para a esquerda. A palavra é a nossa base. Lembra que Jesus disse
que aquele que ouve a palavra e a pratica é como alguém que está construindo a sua casa sobre a rocha. Rocha inabalável. É a obediência à palavra. E aqui é muito importante a gente entender, porque a gente poderia fazer a pergunta para o texto, né? O que foi que ele aprendeu aqui? Hein? Versículo 15. O que diz aí? E que desde a infância sabe o quê? As sagradas letras. Que sagradas letras são essas? É o ensino da palavra de Deus. É tão interessante isso. Essa palavra que foi aprendida, que foi ensinada, ela pode produzir a nossa o quê? Salvação. Examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim o quê? Testificam. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. Abra a sua Bíblia, por favor, lá, 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 23, 24 e 25. Preste atenção, você é crente hoje, porque o Espírito Santo regenerou você. E a semente que regenerou você foi a semente da palavra. Por isso que o profeta Isaías, falando em nome de Deus, ele diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que eu determinar. A palavra de Deus, ela frutifica. Veja o que é que diz aí, 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23. O que é que diz aí? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e... Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre, eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi o quê? Evangelizada. Então, você pode contar milagre. Milagre não transforma. Testemunho, louvor. Certo? O que muda, a semente do reino que cai no coração e que germina é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é o quê? Permanente, eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus o quê? Permanece para sempre. Agora, o que o diabo tem feito hoje? O diabo tem colocado na cabeça dos crentes que esse negócio de palavra é coisa secundária. Certo? Então, por exemplo, o diabo trabalha para você não ter vida devocional diária. Você lê a Bíblia diariamente e orar. O diabo trabalha para isso. Ele sabe que se você ler a Bíblia e se você orar todo dia, você vai ser um crente robusto, um crente alimentado. O diabo sabe que se a palavra de Deus for pregada, como foi colocado aqui pela manhã, quanto mais ela for semeada, quanto mais ela for distribuída, mais ela vai produzir o quê? Vida. Então, o diabo cega o nosso entendimento, muitas vezes, para que a gente não descubra e compreenda o valor, o poder que a palavra de Deus tem. Veja, por favor, lá em Hebreus, capítulo 4. Está pertinho aí, Hebreus, capítulo 4. Versículo 12 e 13. 4, 12 e 13. O que diz aí, irmãos? 4, 12 e 13. Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, destaque aqui, a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante, penetrante, tá certo? Ela tem um poder de penetração, ela tem um poder de discernimento. Ela é viva. Ela carrega vida em si mesma. Por isso que Deus diz, haja luz e houve luz. Então, voltando lá para o texto de Timóteo, Paulo então recomenda aqui, tu, pois, permanece naquilo que aprendeste. Mas há outros detalhes interessantes aqui. O que foi que ele aprendeu, mas também de quem ele aprendeu. Isso é muito importante hoje, irmãos. De quem você está aprendendo a palavra de Deus? É do Google? É da Rede TV Adventista? Tem muita gente que gosta. É do Padre Fábio? De quem é que você está aprendendo a palavra? Quem tem sido o seu professor de Bíblia? E veja aqui no texto, né? Ele aprendeu, veja, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste terado, sabendo de quem o aprendeste. Não basta apenas aprender a palavra. Você precisa saber de quem você está aprendendo essa palavra. Mas o que é interessante aqui é que Paulo está resgatando aqui aquela tradição judaica. Porque quem ensinava a palavra de Deus, né, para os filhos eram os pais. Deuteronômio capítulo 6, né? Incutir na cabeça da criança a palavra, ao deitar, ao levantar, né? Ou seja, a fé se aprende dentro de casa. Mas o que eu acho interessante aqui é quando ele aprendeu. Timóteo aprendeu desde a infância. E a palavra no grego brefos significa criança a partir dos 5 anos. Né? É muito interessante isso. Às vezes a gente acha que a criança não aprende, e vocês vão ter, está tendo uma exposição aí embaixo, né, do trabalho do departamento infantil, o que as crianças aprenderam nesse semestre passado. Né? É uma coisa muito bonita, estão aprendendo as escrituras. E isso que elas estão aprendendo aqui, elas jamais esquecerão. Porque a semente está sendo incutida. Tá certo? E às vezes a gente fica preocupado porque o filho está meio desviado, assim, mas pode deixar. A palavra de Deus está lá dentro. Ela tem poder para transformar, ela é viva, ela é eficaz. E às vezes, no momento mais difícil, como aconteceu com o filho pródigo, né? E ele caindo em si. O que é caindo em si? Né? Ele se lembrando, ele se convertendo, ele avaliando, ele retomando novamente a sua condição espiritual de discernimento. Mas vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o que aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. E a salvação é, qual é o instrumento da salvação? Pela fé. Quem é o objeto da salvação? A base da salvação, fé em Jesus Cristo. Você pode crer na Bíblia, mas a Bíblia vai levar você para Jesus, tá? Pega só o texto lá, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 30 e 31. O que é que diz aí? João 20, 30 e 31. Vamos lá? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida. Pronto. Então, a Bíblia foi escrita para que nós possamos conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus, nós tenhamos o quê? A vida eterna. Agora vamos lá. Versículo 16.
toda Escritura é inspirada por Deus. Aqui nós temos, irmãos, aquilo que a Escritura é, ou a natureza, a essência da Escritura. E aqui diz assim, toda Escritura. Quando ele fala toda aqui, ele está incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A expressão aqui, ele diz, é inspirada. Literalmente, essa palavra é inspirada, é a expressão grega theopneustos. Theos, que é Deus, pneu, que é sopro ou inspiração. A ideia é de que a Bíblia, ela foi expirada por Deus. Foi soprada por Deus, ela veio de dentro de Deus. Veja, por favor, a ideia lá do Salmo 33, versículo 6. O que diz lá? Trinta e três, 6. Quem achou pode ler aí. O que diz aí? Pronto. Sopro da sua. A ideia é que nós inspiramos, expiramos. A ideia aqui é de que a Bíblia, ela foi inspirada e foi expirada por Deus. Ela veio de dentro de Deus. Por isso que Isaías vai dizer, os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. E é importante a gente entender isso. E aí eu queria que você fosse para a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, para a gente entender o que Pedro vai nos ensinar aqui. Versos 20 e 21 da segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. O que diz aí? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então vamos pensar aqui. Aqui nós temos o texto clássico que nós fundamentamos a doutrina da inspiração da Bíblia. Há várias correntes sobre a inspiração, mas nós cremos que a inspiração, ela foi o quê? Plenária e ela foi verbal. Plenária no sentido que Deus inspirou as ideias e as palavras, para que os escritores, eles não incorressem o que em erro. Deus respeitou, né, a capacidade literária de cada escritor. Então, se você for para o Novo Testamento, você tem um homem como Pedro, que tinha uma formação intelectual. Você tem Lucas, que era médico. Você tem o autor aos Hebreus, que é o grego mais escorreito do Novo Testamento. Você tem um profeta como Isaías, que era um profeta altamente, de alta formação, de alta competência. Por isso que o livro de Isaías é um livro rico do ponto de vista da literatura hebraica. Mas você tinha Amós, que era um homem rude. Um boiadeiro e agricultor. Então Deus preservou, mas Deus respeitou a individualidade de cada homem desse, mas Deus não permitiu, através da inspiração do Espírito Santo, que esses homens o quê? Cometessem erros no registro daquilo que estava sendo ditado. Vamos ver aqui, na exegese do texto, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular o quê? Elucidação. Ou seja, a Bíblia não é fruto, resultado de particular elucidação. Elucidação é explicação. Certo? Ou seja, não foi ninguém que resolveu escrever a Bíblia por conta própria.
A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Agora, o mais interessante, diz assim no versículo 21, porque nunca jamais, e ele enfatiza aqui, não precisava nem repetir, mas nunca e jamais, qualquer profecia foi dada por vontade, o quê? Humana. Certo? Significa que a revelação vem de Deus e o homem é inspirado para registrar, e ele não tem autonomia em mudar aquilo. Por isso que hoje também, ao pregar a Bíblia, nós não temos autonomia de mudar. Nós temos que pregar o que está na Bíblia. Agora, é interessante você entender essa palavra aqui, que diz assim, entretanto, homens santos, né? Homens santos. A palavra santos aqui, separados. Falaram da parte, o quê? De Deus. Se eles falaram da parte de Deus, né? A inspiração aqui, porque não é aquilo que Chico Xavier faz, né? Psicografia, né? Eles falaram entendendo que Deus estava o quê? Falando. E a inspiração aqui, alguém para falar, você acha que é possível você falar sem pensar? Então a inspiração, ela acontece de forma plenária e de forma verbal. No sentido de que o homem, a verbalizar aquilo que ele está escrevendo, ele foi inspirado. A palavra movidos pelo Espírito Santo, a palavra movidos aqui, vem da náutica, vem daquele vento que sopra sobre o barco à vela, de tal maneira que eles foram conduzidos a registrar aquilo que está aqui. Vocês estão entendendo? Não, vocês estão incrédulos demais. Então tá bom. Por isso que a gente chama, né, a autoridade da Escritura Sagrada está relacionada pelo fato de que a origem da Escritura é divina. Ela é divina porque ela foi inspirada por Deus. Ela é humana porque Deus usou os homens para escrevê-la. Mas a Bíblia, ela não pode ser colocada no mesmo pé de igualdade com qualquer outro livro, porque ele é o livro, o quê? Dos livros. É a revelação escrita por Deus. E aqui, meus amados irmãos, eu chamo a sua preciosa atenção, porque diz assim, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi inspirada plenária e verbalmente. Agora veja a utilidade das Escrituras. A utilidade. O que é que diz aí? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse aqui é o conceito. Segundo, qual é a sua utilidade? O que é que diz aí? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, o que? Na justiça. Se você for lá para Tito, capítulo 2, diz que a graça de Deus se manifestou salvadoramente aos homens. Certo? Educando esses homens para que eles renunciem às suas paixões e que eles sejam transformados à imagem de Jesus. Qual é o instrumento da santificação? Porque todos esses verbos aqui, esses 3, 4 verbos, né? O verbo ensinar, repreender, corrigir e educar, todos eles estão ligados ao processo de educação, de formação espiritual. E só há aprendizagem e educação quando há o quê? Mudança de comportamento. Por isso que Jesus vai orar lá, na oração sacerdotal, ele diz, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Então é a palavra de Deus que vai produzir esse processo de educação, de formação. Agora, qual é a nossa luta hoje? A nossa luta hoje é porque nós estamos substituindo a palavra de Deus por palavras o quê? De homens. E aí eu queria que você desse um pulinho lá em Jeremias. Jeremias capítulo 23.
Jeremias capítulo 23. Esse negócio de falso profeta é antigo desde o Éden, tá? O negócio é tão complexo aqui, mas eu queria que você lesse a partir do versículo 26, ou 25. O que diz aí? 23, 25 e diante. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu, assim como os pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra, com verdade. Que tem a palha com o trigo disso? Então veja bem, o trigo é a palavra, a experiência humana é o quê? É a palha. Tá certo? Então, quando o pregador, ele não prega a palavra, ele prega a experiência própria, ele não está alimentando o rebanho, ele está dando palha para o rebanho. E esse é um ponto que a gente precisa aprender. Quem dá sustância, quem alimenta, é a palavra de Deus. Veja o que vai dizer aqui no versículo, continua aí. Versículo 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça o quê? A penha. Significa que a palavra de Deus, ela vai destruindo, como martelo e como fogo, todos aqueles conceitos humanos e tradições humanas. Ninguém pode prevalecer diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Irmãos, vamos voltar lá para o texto, e aí vem a terceira parte. O que é a Bíblia? Depois vem a utilidade da Bíblia. Depois vem a finalidade da Bíblia. Versículo 17, o que diz? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Então, a fim aí indica o quê? Objetivo. Então, Deus nos deu a sua palavra para que nós a utilizemos, né, de forma prática, para que nós sejamos o quê? Transformados. Aí o que diz? Vamos pegar primeiro essa expressão, a fim de que o homem o quê? De Deus. A palavra homem de Deus aqui significa toda pessoa que pertence o quê? A Deus. Para não achar que Paulo está colocando aqui uma pessoa acima da média, que Timóteo é homem de Deus e que nós não somos homens de Deus. Então, Moisés foi chamado, Elias foi chamado, né? Vários personagens do Antigo Testamento. Essa expressão, depois se você quiser pegar a concordância bíblica, você vai lá, você vai descobrir que o homem de Deus aparece várias vezes na Bíblia. Significa que toda pessoa que pertence a Deus, ela tem como presente de Deus a Bíblia, e a Bíblia foi dada para cada um de nós com a finalidade de quê? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Essa palavra perfeito no grego é a palavra teleios. O que significa isso? Maduro. Aquela pessoa que tem consistência e maturidade espiritual. Tá certo? Ou seja, para que Deus nos deu a Bíblia? Deus nos deu a Bíblia para que nós, através do estudo e da prática da Bíblia, nós nos tornemos pessoas maduras. Não é perfeição aqui no seu estado pleno, né? Veja que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
Então, lembra de Efésios capítulo 4? Que o objetivo dos dons ministeriais é nos tornar cada vez mais maduros, mais teleios, a fim de que nós não sejamos, como meninos, levados por todo o vento de doutrina. E aqui, irmãos, veja que o texto diz que o homem de Deus seja perfeito, então a palavra opera em nós, mudando o nosso caráter, mas completa a ideia. E perfeitamente habilitado para toda o quê? Boa obra. E aqui vem o seguinte, a palavra não somente opera em nós, mas a palavra nos capacita. Por exemplo, Jesus nos dá o exemplo de que quando nós somos tentados, quais foram as duas armas que Jesus usou contra a tentação, lá no deserto? A palavra e a oração. A palavra e a oração. Então, a palavra, ela nos capacita. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Grife esse versículo na sua Bíblia aí. 2 Timóteo 2,15. O que diz aí? Vamos lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa linguagem que Paulo usa aqui, maneja bem a palavra da verdade, vem dos açougues. Então o Zé Francisco deve ser bom nisso, que ele fez o curso de veterinário. Você tem o boi, quando você vai cortar o boi, tem que saber, cortar as partes. A ideia aqui, que manejar a palavra, é você fazer a aplicação, os cortes certos da palavra. É você aplicar corretamente a palavra. Tá certo? Então, você vai visitar um irmão que está doente, aí você lê um versículo lá, diz que preciosa é a morte, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Aí você mata a pessoa, né? Eu me lembro que o pastor Quirino, uma vez, foi fazer uma visita aqui para uma senhora, uma viúva, e chegou lá, leu o texto de João, capítulo 8, da mulher adulta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E quando o pastor Quirino voltou, a mulher ligou para mim: o senhor mandou aqui alguém para me dizer que eu sou uma prostituta? Eu falei: não, minha irmã, pelo amor de Deus. Tem nada a ver, isso aí foi um equívoco. Então, manejar bem a palavra da verdade é você saber aplicar a palavra, usar a palavra de forma devida. Devida. Então, irmãos, vamos lá. Vamos para o texto. Então, nós temos aqui a primeira parte. O que é a palavra? Toda a escritura é inspirada por Deus. Qual é a utilidade da palavra? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Finalidade da palavra: que nós sejamos maduros e capacitados de forma madura a aplicar essa palavra, a ensinar essa palavra e a utilizar-se dessa palavra. Aí vem a segunda parte do texto. Estou chegando ao fim. Segunda parte do texto. E aí Paulo vai dizer a Timóteo. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu nome. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então vamos parar aqui um pouquinho. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a seriedade da pregação. Paulo escreve a Timóteo, e Paulo vai dizer para Timóteo: esse negócio de pregar a palavra é uma coisa séria, Timóteo. Por isso que eu conjuro-te. Conjuro-te. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Presta atenção, irmãos. A responsabilidade que ensina a palavra tem consequências eternas para aquelas pessoas que ouvem e para aquelas pessoas que estão pregando. E nós temos que refletir, porque tem muita gente hoje que quer pregar, quer falar, quer ensinar. Mas Paulo diz assim:
lá em 1 Coríntios capítulo 3. Cuidado, né, para você não pôr outro o quê? Fundamento. A palavra de Deus, se a nossa palavra, ela produz morte e vida, o poder da morte e da vida está nos olhos. Imagine a palavra de Deus. Porque a morte e vida que as nossas palavras produzem é aqui. Significa prejudicar as pessoas. Mas aqui, quando você prega a palavra errada, você não prega a palavra de Deus e a palavra do... Você está levando as pessoas a ter consequências eternas. Você imagine uma igreja dessa que prega prosperidade e que o pastor fica falando só em dinheiro, em carro, em bens materiais nessa vida, e o cara se esquece de que ele tem uma alma, que se ele morrer hoje, se ele não tiver salvo, ele vai para o inferno. Então o cara pode ir para o inferno rico, curado. E Jesus diz, é melhor você entrar cego, coxo, manco, no céu, do que você ir para o inferno todo sarado. Inclusive com tatuagem. Né? Sarado, né? Então, Paulo então vai falar aqui, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. E aí vem o imperativo, é uma ordem. Paulo está dizendo, pregar a palavra não é uma opção, mas é uma ordem. Prega a palavra. A igreja recebeu a ordem, e de pregar o evangelho a toda criatura. E o evangelho é a palavra. E Paulo vai dizer a palavra do evangelho. É destaque aqui também. Os apóstolos sabiam que a pregação do evangelho era o cumprimento de uma ordem divina. Abra a sua Bíblia aí em Atos 10, 42. Atos 10, 42. Lê o 43 também para... Atos 10, 42 e 43. Acharam aí? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos. Dele todos os profetas dão testemunho, e que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, gente, está claro aqui no texto, que nós não temos autonomia como igreja de pregar outra coisa que não seja o quê? A palavra. A palavra. E às vezes você não entende, né? Às vezes o pastor passou a vida pregando a palavra de Deus e depois ele cai em pecado, se afasta do ministério. E ele diz, mas esse homem, né? E até a turma cita muito o Caio Fábio, né? Agora, quando ele pregou a palavra, Deus o quê? Vela pelo cumprimento o quê? Da sua palavra. Então a gente tem que entender que Deus, a palavra é dele. Nós somos vasos. Nós somos meros transmissores. E Deus pode usar você, se você for fiel, se você falar da palavra, ao invés de ficar falando, se você pregar a palavra de Deus ela é poderosa para fazer aquilo que lhe apraz. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, prega a palavra. Quando? Veja no texto aí. A tempo e fora de tempo. Aí aqueles crentes inconvenientes gostam muito disso, né? Você já viu que aqui nos trem aí estão proibindo os crentes de pregar. Estão botando os crentes tudo num vagão só, porque os crentes ficam daqui no ônibus pregando. A tempo e fora de tempo. Está vendo, Maria? Você toma cuidado. Pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Significa o seguinte, que não existe tempo, né, que não seja oportuno para você falar do evangelho. Mas lembre-se que você tem que aprender a manejar bem a palavra, o que? Da verdade. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. É muito importante isso aqui. Paulo ordena que preguemos a palavra
em todo o tempo. A palavra insta significa esteja preparado, ou mostra-te disposto a pregar continuamente ou a todo tempo. A orientação de Paulo aqui é que pregue, mesmo que as pessoas ouçam ou não, pregue a palavra. O método, qual é o método aí? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Aí vem, qual é o método? 3 palavras. Corrigir significa refutar ou confrontar erros e pecados. Repreender significa censurar ou advertir com seriedade. E a palavra exortar, que significa paracaléu, significa consolar, encorajar as pessoas através da pregação da palavra. A pregação é a comunicação da verdade divina por um homem aos homens com o fim de persuadir e de abençoar esses homens. Agora, irmãos, quando Paulo coloca aqui, ele vai colocar nos versículos 3 e 4, e a pergunta que nós devíamos fazer é por que Timóteo deveria continuar pregando a palavra? Vê lá no 3:1, o que diz lá? 3:1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. No capítulo 4, versículo 3, o que diz aí? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vocês entenderam isso aí ou quer explicação? O negócio é o seguinte, a ideia aqui é que nos tempos difíceis, as pessoas não quererão dar ouvido àqueles que pregam a palavra, mas vão querer pregadores segundo o seu gosto. Certo? Então, por exemplo, pastor, não pregue sobre pecado, não. Vamos pregar sobre autoestima. Vamos pregar sobre isso. Quer dizer, o púlpito será determinado pelo auditório. As pessoas vão dizer o que querem ouvir. E tem muita gente que, quando ouve um sermão mais duro, fica enfesado mesmo. Uma irmã, uma vez, quase me bate aqui em Pinheiros, porque ela trouxe um visitante, eu preguei sobre dízimo. Eu falei, meu irmão, nem sabia, você nunca trouxe visitante? Eu não sabia. Mas como é que o senhor... Eu falei, mas é bom ele ouvir sobre dízimo. O que tem? Hã? Eu me lembro do Alessandro, que é casado com a Alessandra, a primeira vez que ele veio aqui, ele era católico. E o pastor Hernandes, numa conexão com Deus, pregou sobre o Papa. Mas ele fez assim, sabe? E esse rapaz ficou furioso, né? Mas depois ele veio. E você sabe que o príncipe, vai lá. E foi. O homem se converteu, foi batizado, está aí, vai ser pai agora. Né? Às vezes a gente ouve um sermão e fica enfesado, né? Fica enfesado. Se pudesse dar uns tapas no pastor, daria. Mas é o que ele está colocando aqui, gente. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. E o que é a sã doutrina, irmãos? É o conteúdo da palavra de Deus. A doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, é o conteúdo da palavra. Tá certo? Então, vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. E Paulo encerra no versículo 5, dizendo qual deve ser a postura de Timóteo, né? Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Louvado seja Deus. Vamos? Irmãos, os universitários aí, tem alguma pergunta? Vocês entenderam a exposição? Alguém tem dúvida aqui que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 7. Aquele pregador que diz vai encerrar e não encerra, mas vou encerrar agora.
Concluindo, vai puxando, né? Quando os crentes têm uma expectativazinha, o pastor concluindo. Irmãos, Jesus brigou com os fariseus lá no Marcos capítulo 7, porque os fariseus, eles valorizavam mais a tradição do que o quê? A palavra. Deus deu para ele a palavra. Aí eles criaram 600 e tantos mandamentos em torno da palavra. É como as igrejas pentecostais. A mulher não pode vestir calça comprida. Onde é que tem isso na Bíblia? Isso é tradição do homem. Mulher não pode pintar o cabelo. Tradição o quê? De homens. Ninguém pode assistir televisão. Lembra disso? Agora liberou geral, a turma está assistindo tudo. Mas tradição de homens. E tem outras tradições aí. Uma tradição de homens aqui agora é assim: vou profetizar na sua vida. Tradição de homens. Você quer profetizar na vida de alguém? Lê a Bíblia para o cara. Você quer ouvir Deus falando? Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando. Então, estão inventando aí um monte de coisa. Muito de coisa. Né? Por exemplo, vamos fazer a oração do copo d'água. Isso é o quê? Isso nem é tradição humana, isso aí é misticismo, né? Ritualismo. Como se a oração do pastor ia passar para aquela água, vai beber, o cara vai ficar curado. Lá no templo de Salomão tem a fontezinha lá, o povo vai com uma garrafinha para beber. Tudo isso é comercialização da fé. E isso não tem poder nenhum contra o pecado. Veja o que Jesus vai dizer aqui. Veja aí Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, ele vai dizer aqui, a partir do versículo, não vou ler todo o texto, mas vamos lá, versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria, o quê? Tradição, que vós mesmos, o quê? Transmitis, e fazeis muitas outras coisas, o quê? Semelhantes. Aí Jesus convoca a multidão, ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem, que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que? O contamina. O contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Irmão, tradição nenhuma pode resolver o problema do pecado que está dentro de nós. O que pode resolver o pecado é a palavra de Deus sendo estudada, meditada e praticada. A palavra de Deus, ela tem um poder de nos aperfeiçoar. Tá certo? Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. E que nós, ó Deus, nunca saiamos da tua palavra. Que a tua palavra seja a nossa rocha inabalável. Que a tua palavra seja o conteúdo da nossa vida, da nossa pregação. Que nós possamos amar a tua palavra acima de todas as coisas, Senhor. E praticá-la a cada dia da nossa vida. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um intervalo aí de 15 minutos, depois vamos começar o culto às 11 horas.